Olá e bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofia da Ciência, com o tema Aliados Inesperados, Ciência e Senso Comum. A definição de ciência, que é o estudo sistemático e metodológico dos diferentes fenômenos naturais ou sociais, se realiza mediante a seleção de um objeto de pesquisa. Esse objeto é então analisado por meio de um conjunto de técnicas de investigação e procedimentos de verificação, os quais são aprovados coletivamente por um grupo de profissionais da área do conhecimento em questão. Desde que a ciência se estabeleceu como o principal meio de conhecimento dos fenômenos naturais e sociais, sua relação com o senso comum tornou-se um tema de debates. De um lado, há aqueles que consideram o conhecimento científico hierarquicamente superior ao senso comum. Por outro lado, existem aqueles que veem os dois tipos de conhecimento como complementares. O sociólogo Pedro Demo defende que a pesquisa é o modo pelo qual se conhece a realidade. A investigação é uma característica fundamental da ciência. Ao comparar o senso comum com a ciência, ele afirma que o primeiro aceita a realidade, sem questionamentos ou pesquisas. Isso equivale a afirmar que o Sol se movimenta em torno da Terra porque nasce no leste e se põe no oeste. Ao contrário, a ciência é construída com base em pesquisas metodologicamente fundamentadas. Os defensores da oposição entre ciência e senso comum veem a ciência como um conhecimento imparcial e racional, enquanto o senso comum é visto como uma visão parcial e irracional sobre a realidade. Essa concepção tem origem no Iluminismo, movimento intelectual e político do século XVIII, que defendeu a ciência como o caminho para superar o antigo regime. A defesa da ciência como único conhecimento válido e a crítica a outros meios de explicação do mundo, principalmente o religioso, foram fundamentais para o desenvolvimento do positivismo no século XIX. Nessa corrente de pensamento, a ciência é vista como o único conhecimento útil a ser perseguido pela humanidade, a única maneira de investigar e conhecer a realidade e a única forma legítima de resolver os problemas que nos impedem de alcançar a plenitude. Em uma outra abordagem, estão aqueles que consideram a ciência e o senso comum como conhecimentos complementares. O sociólogo Boaventura de Souza Santos afirma que a oposição entre ciência e senso comum se justificou nos séculos XVIII e XIX, principalmente nas ciências naturais, para promover a ciência como o principal meio de conhecimento do mundo. Na atualidade, essa posição não se justifica e deve ser substituída por uma abordagem que transforme tanto o senso comum quanto a ciência. Assim, o senso comum se tornaria menos supersticioso e menos restrito à tradição e se tornaria mais acessível e compreensível para todos por meio do surgimento de novos veículos de divulgação científica e da universalização da educação. Essa percepção de ciência e senso comum como formas complementares de conhecimento também pode ser encontrada na obra de Paulo Freire. Segundo ele, não há produção de conhecimento sem que haja uma conexão entre o sujeito que o produz e sua realidade social, o que significa que o senso comum determina o alcance e o tipo de conhecimento produzido. Contra o positivismo, Freire defende que o conhecimento da realidade acontece com base no modo como os indivíduos explicam o mundo e o seu cotidiano, e na valorização do saber popular, uma das modalidades do senso comum. Segundo essa visão, todo o conhecimento científico tem por objetivo converter o senso comum em um tempo do qual a ciência se torna. O senso comum também passaria a adquirir um novo caráter, mais crítico e menos receptivo às verdades prontas, que não foram apresentadas com fundamentos racionais e objetivos para serem validadas. Nesse sentido, ciência e senso comum seriam percebidos como complementares. Por exemplo, a classe burguesa liderou a Revolução Francesa para depor o rei absolutista e proclamar uma república. Não aceitou a premissa religiosa que orientava o senso comum, segundo a qual os reis governavam por direito divino. Ao argumentar que todos os homens são iguais, torna-se impossível provar que Deus escolheu um em detrimento dos demais para governar.
O pensamento liberal burguês proclamava que os próprios cidadãos deveriam decidir por critérios definidos por eles mesmos. Antes, o senso comum acreditava que os reis eram coroados por ordem divina e rejeita essa hipótese que durante séculos teve valor de verdade. Nas sociedades democráticas ocidentais, acredita-se que o voto confere legitimidade ao governante pelo período estipulado para o seu mandato. A difusão dessa concepção pelo mundo tem sido base para questionar governos ditatoriais em diferentes épocas e lugares. Mas, recentemente, eventos ligados à chamada Primavera Árabe, um conjunto de movimentos sociais que atingiu vários países árabes a partir de 2011, serviram para questionar um poder sólido e dominante estabelecido e que até então não se mostrava passível de ser questionado. Embora na maior parte dos casos não se tenha alcançado o estado de liberdades democráticas nesses países, houve o questionamento efetivo da situação, com consequências que impossibilitaram o retorno completo ao estado de coisas anteriores. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo português nascido em 1940, especialista em sociologia do direito e defensor da aproximação entre ciência e senso comum, incentivador da ação dos movimentos sociais como meio de enfrentar as crises, defende atualmente o projeto de investigação Alice, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa o novo modo de partilhar as experiências do mundo. Boaventura de Sousa Santos enfatiza a importância da complementaridade entre senso comum e ciência. Paulo Freire, educador e filósofo pernambucano, nascido em 1921 e falecido em 1997, revolucionou a educação ao criar uma pedagogia emancipadora, na qual o educando se liberta das visões naturalizadas pelas classes dominantes e constrói o seu aprendizado utilizando a realidade em seu próprio contexto. A busca da autonomia. Freire defende que o conhecimento do educando traz para a escola deve ser respeitado e orientado para que ele possa produzir uma interpretação crítica e não alienante do mundo em que vive. Paulo Freire propõe uma nova visão sobre a educação que valorizava as práticas culturais e os saberes populares. O positivismo, corrente de pensamento criada pelo filósofo francês Auguste Comte, está relacionado ao surgimento da sociologia como ciência. Seu método exige que o investigador assuma uma atitude laica e pragmática na busca dos princípios que governam a vida social, assim como o físico busca identificar as leis do mundo natural. O positivismo defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade e que só ela pode afirmar que uma teoria é correta, é comprovada por meio de métodos científicos válidos. Essa escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e início do século XX, período em que chegou ao Brasil, tendo exercido grande influência no país, o que representa em sua bandeira republicana o lema positivista Ordem e Progresso. O Iluminismo, movimento intelectual surgido na Europa no século XVIII, teve grande influência nas transformações políticas e econômicas surgidas nesse período. Suas propostas mais relevantes foram a defesa da liberdade econômica e política e a valorização da ciência como principal meio de compreensão do mundo. Seus ideais serviram aos interesses da burguesia nascente contra a estrutura social do Estado absolutista. John Locke, Charles de Montesquieu, Rousseau e Adam Smith foram alguns dos principais teóricos do Iluminismo e tiveram um papel central na construção do pensamento social contemporâneo. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!